Começa agora mais um Pod Sérgio, seja muito bem-vindo. E se você está assistindo pelo YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, é rapidinho. E assim você se inscrevendo também pode ativar a notificação e sempre ser avisado dos vídeos novos. Se você está ouvindo pelo Olá Podcasts ou Spotify, você também pode se inscrever na nossa página e assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. O programa hoje está incrível, eu vou conversar com o Johan Pereira. Ele é músico brasileiro, mas hoje mora no exterior e vai contar pra gente um pouco de como foi essa trajetória na vida dele. Mas tudo isso você vai assistir daqui a pouquinho, porque o Pod Sérgio começa agora. E é isso aí, pessoal. E agora, sem mais enrolação, eu chamo aqui no Pod Sérgio Johan Pereira. Seja muito bem-vindo, Johan. Olá, Serginho. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem? Aí também. Tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Tudo certo por aqui. Bacana. Pessoal, vocês vão perceber um pouco de delay, porque o Johan, ele tá falando com a gente diretamente da Alemanha. Né, Johan? Qual cidade você tá falando? Isso, tô falando aqui de Karlsruhe. Karlsruhe. Sul da Alemanha. Sul da Alemanha. Perfeito. Johan, conta pra gente um pouco como é que você iniciou nessa parte de música, né? Como a música entrou na sua vida. Bom, tudo começou pelo meu pai, né? Meu pai sempre foi amante da música, sempre foi professor de música, né? E a gente teve muito contato com a música, eu, meus irmãos, minha família toda, porque na igreja sempre ensinaram a música para as crianças. E meu pai sempre foi professor, né? Então ele sempre inseriu eu e meus irmãos na música. E ele queria que a gente seguisse essa carreira de músico mesmo. Ele sempre foi um amante da música, sempre gostou muito. E até hoje em dia gosta muito. Então meu primeiro contato foi na igreja mesmo, ouvindo a orquestra da igreja, tendo algum contato com os músicos. O maestro, na época, era amigo do meu pai, amigo da família, até hoje ainda é, mas não é mais maestro da igreja. E aí foi o primeiro contato que eu tive, assim, e que eu falei, nossa, gostei demais, assim, eu quero isso pra mim, né? Só que quando a gente é menor, a gente não sabe se aquilo é só uma vontade temporária ou se vai prolongar. Então, e meu pai sempre insistiu muito na gente, pegava no nosso pé, brigava, puxava a orelha. Olha, meu pai foi bravo mesmo. Mas hoje em dia, eu tô colhendo os frutos, né? Se não fosse pelo meu pai ter insistido, ter ali apoiado minha mãe, minha família toda, eu não estaria aqui, né? Então, eu agradeço muito a Deus e pela família que eu tive também, que sempre me apoiou e me apoia até hoje. Bacana, Johan. E você começou então jovem, né? Junto com seu irmão e seu pai, ainda na igreja, e aí foi tomando gosto. Quando você começou na parte acadêmica, de ser matriculado em um curso específico, como é que foi essa parte? Sim, exatamente eu não vou lembrar, mas eu sei que por volta de 8 anos de idade, meu pai já começou a ensinar música para mim, e os passos mais básicos, assim, ele falava como era, mostrava. E aí, a partir dos 12 anos, foi quando eu comecei a tocar um instrumento mesmo. Primeiro eu comecei com sax horn, que hoje o apelido dele no Brasil é Chiquinha. Era um instrumento não muito conhecido, mas... Já sei que barulho igreja, que ele faz. Qual? Ué, 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 ué. Não, mas foi muito legal esse primeiro contato que eu tive, que era um instrumento um pouco grande para mim, só que aí eu fui desenvolvendo, tal, com 12 anos, e meu pai tinha um trompete na igreja parado, e eu falei, pai, eu quero tocar trompete, porque meu pai sempre tocou trompete, então eu via meu pai tocando, eu falava, nossa, quero tocar igual meu pai, quero tocar trompete e tal, que lidera, tem um som grande e tal. Aí eu peguei o trompete e tal, e aí depois de um tempo, o maestro da igreja chegou no meu pai e falou, olha, seu Valtair, que é Valtair o nome do meu pai, olha, Valtair, eu preciso de alguém que toque trompa, a gente tá com um instrumento aqui,
acabou de chegar pra gente poder usar, só que não tem ninguém, não tem nenhum aluno. O que meu pai fez? Meu pai falou, Johan, vai tocar trompa. Eu falei, pai, mas eu quero trompete, não quero trompa. Ele falou, vai mesmo assim, vai lá tocar trompa, que vai ser melhor. Tipo, insistiu, e eu, contrariado, falei, não quero, mas acabei pegando. Sim. E aí foi tudo, comecei os primeiros passos, quem me ajudou foi o maestro, então, da igreja, Newton Marques, que ele tinha uns amigos no quartel que tocavam trompa, então aí o pessoal dava dicas para ele, fala assim, que ele pode tocar assim, então. E aí eu comecei, só que chegou um tempo que eu falei, não quero mais tocar trompa, eu quero tocar trompete. Meu negócio é trompete e tal. Aí voltei pro trompete. Mesmo meu pai não gostando muito, voltei pro trompete. Aí fiquei tocando trompete e tal. E aí, de repente, um belo dia, eu mesmo falei, olha, eu acho que eu vou tocar trompa, não quero mais trompete. Acho que meu pai tá certo. Aí eu falei pro meu pai, agora eu quero trompa, não quero mais saber de trompete. Ele falou, é a última vez que a gente vai trocar. Você não vai poder trocar mais. Escolheu a trompa, agora fica pra você. Falei, tá bom, então é isso mesmo. Aí peguei a trompa e aí foi aí que, nossa, começou assim, eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. Eu acho que foi por volta de 13, 14 anos, que eu entrei na Fego Camargo, Escola de Música e Artes ali de Taubaté. Meu pai levou lá a gente, eu e meu irmão. Eu lembro que a gente sempre ia junto para as aulas. E foi ali que eu comecei a aprender mesmo a música. E aí, a partir disso, que eu comecei a conseguir tirar um som legal no instrumento, a conseguir tocar algumas músicas, que o meu pai era muito amigo do maestro da banda Euterpe, aí de Pindamonhangaba, uma banda centenária já, acho que 194 anos ou 96, não sei. E aí ele falou, não, meu filho começou a tocar trompa e tal, será que não tem como ele assistir o ensaio, ver se tem algum professor? E aí tinha um rapaz, novinho também, que era um pouco mais velho que eu, 1 ano, e já tocava lá e tal. E aí, tinha um pessoal mais velho, e eles começaram a me ajudar, e eu comecei a participar da Euterpe. E foi bem legal, porque esse rapaz novinho, até hoje em dia, é um dos meus melhores amigos, é da música ainda, ele é professor no projeto de Aparecida, no Pensa. Como que é E o ele nome toca dele? trompa também. Rubens, você conheceu o Rubens? Ah, o Rubens! Rubinho, é. Bacana, ó, pessoal. Rubinho. E você que está assistindo, fica até o final, que no final tem aqui um trecho de uma apresentação deles que foi lá em Santo Antônio do Pinhal, que foi na despedida, inclusive, do Johan para a Alemanha. E vocês vão assistir um trecho aqui, os melhores momentos, no final do vídeo, então fica aí que vai ter coisa boa no final, tá? E aí você conheceu o Rubens? E aí a gente começou, a gente ia pros lugares junto, tocava junto, porque a gente era da mesma idade, o pessoal tudo era mais velho que a gente, então a gente ficou mais próximo, assim, um ajudando o outro. Até hoje é assim. E aí foi muito legal, que aí eu comecei a me desenvolver mesmo, estudei em Taubaté. Aí o professor que me dava aula em Taubaté não era professor de trompa, porque até então não tinha professor do instrumento que eu toco, trompa. Era um professor de trompete. Só que ele me ajudou muito, porque ele estudou em São Paulo e ele tinha muito contato com o pessoal de trompa lá de São Paulo. Então, nossa, foi muito, assim, legal e especial, porque ele me ajudou muito a crescer. E foi aí que comecei a saber que São Paulo é onde eu deveria ir estudar e agregar mais coisas, né? Então, a partir daí, foi muito bom. Bacana, Johan. E aí de São Paulo, você ficou quanto tempo lá? Aí eu fui para São Paulo, aí eu comecei a tocar numa banda sinfônica jovem de São Paulo, fiquei 1 ano lá, e aí conheci uns amigos, fiz amizade lá, e aí o pessoal falou, porque você não estuda aqui em São Paulo, né, aqui tem escola de música e tal, aqui é muito bom os professores. Eu falei, eu vou tentar, conversei com meus pais e tal, eu falei, pai, quero tentar e tal. E foi aí que eu me inscrevi para Escola Municipal de Música de São Paulo, e graças a Deus eu passei e fiquei lá de 2019 até 2015, se eu não me engano, 2009 até 2015, 6 anos. E aí eu ficava nesse percurso entre Barra Mansa e São Paulo. Barra Mansa eu ia quarta e sexta, São Paulo eu ia terça e quinta. Então eu ficava a semana toda com música na cabeça, estudando, e eu ainda estava na escola, só que eu sempre tinha que sair mais cedo das aulas. Eu estudava de manhã, então a diretora já sabia, meus pais sempre iam no começo do ano conversar com a diretora,
eu avisava os professores das aulas, ó, o professor tem que sair mais cedo, meia hora, uma hora. E aí, até os meus amigos que estudaram comigo, o Serginho sabe aí, eu sempre saía mais cedo, mas era porque eu tinha um trabalho e tinha que estudar, e era longe, não era em Pinda. Então eu tinha que me locomover, então eu sempre saía um pouco mais cedo. Mas isso não deixou de interferir na minha vida também acadêmica, na escola, né? Que eu me empenhei bastante, fui bem, nunca repeti, passei de ano normal. Então, a gente tem que saber priorizar as coisas, e eu priorizava Você a foi música e a vice-presidente do escola. Grêmio Estudantil. Verdade, verdade. Essa é antiga, muito boa. Sim, pessoal, Muito bem Johan sempre lembrado. foi um bom aluno, sempre foi aplicado. Mas é um tempo muito bom, né, Johan? Sim, sim, foi muito boa essa correria. Uhum. E a gente aprende bastante com as situações que vêm aparecendo, né? E que E bom as que o seu pai, diversidades, a e gente que tem que bom lidar que o com seu isso. pai tinha essa disponibilidade, né, de estar te levando, de te acompanhar, Sim, de te sim. incentivar, de te estender a mão mesmo e falar não, vamos, né? Isso foi muito importante pra você, né? Sim, sim, foi fundamental, porque tinha dias que meu pai trabalhava de noite. E tinha dias que ele chegava de manhãzinha cedo, 7 horas, 8 horas. Ele dormia até meio-dia, dormia 4 horinhas só para poder me levar. Porque não tinha como eu ir, eu não tinha idade ainda para poder dirigir, não tinha carta, né? Sim. Então ele tinha que ficar nessa correria para lá e para cá. Até que eu consegui ir para São Paulo, eu fiz 16 anos, que aí já podia andar de ônibus sozinho, na época eu não podia. E aí eles falaram, não, ele pode ir sozinho, não precisa ir ninguém acompanhando. E aí eu comecei a ir para São Paulo de ônibus sozinho. E aí quando era para Barra Mansa, meu pai me levava de carro. Mas ele fez muito esforço. Bacana. E, Johan, e de São Paulo, qual foi a sua melhor experiência lá? Eu vi aqui que você tem foto com o Sidney Magal, né? Foi nessa época? Não, Sidney Magal depois. Foi depois, quando você foi pra Bahia? Depois, quando eu fui pra Bahia. E como é que foi Mas esse convite da Bahia? Como é que chegou pra você? eu toquei na Orquestra Jovem como primeira trompa de 2012 até 2018, início de 2018. Foram aí 6 anos e cada ano que passava sempre tinha um repertório mais desafiador, né? A gente sempre tinha que buscar mais estudo para desenvolver mesmo, estudar, batalhar, fazer aula. Então a gente chegou a se desenvolver mesmo. E aí acabou que num belo dia, eu conversando com o meu professor, eu falei, professor, queria começar a fazer prova, né, de orquestra grande, orquestra profissional, porque eu tô numa orquestra jovem ainda. E aí meu professor, ele me apoiou nisso, ele falou, não, vamos trabalhar então, simular audições e tal, tudo. Até que um dia eu tava assim, aí eu vi que abriu prova para entrar nessa orquestra, Orquestra Sinfônica da Bahia. Falei, vou fazer. Mas eu não tinha intenção de ir para lá. Eu falei, eu vou fazer só para ver como é que eu tô. Vou me preparar normal e para ver como é que eu tô. Legal. E tanto que eu me preparei. A gente tá sempre se preparando, né? Eu tenho um amigo que sempre fala, a gente tem que estar sempre preparado. E a gente tem que estar sempre preparado para o que vier. A gente não sabe o que vai vir. Sim. Então a gente tem que estar preparado. E aí eu já tinha me preparado, e aí quando eu fiquei sabendo que ia ser depois de um mês a prova, eu falei, esse é o mês que eu tenho que pegar mais firme ainda e focar mais nisso. E aí eu fiz a prova, essa parte, treinei com eles e tal, e aí beleza, fui tranquilo pra prova. Mas eu não pensava em passar e ir. Falei, é um treino pra mim. Sim. Aí eu fiz a prova, passei da primeira fase. Era uma vaga só, tinham 8 candidatos. Aí passei da primeira fase, foram 4 para a segunda. Eu falei, nossa, passei, né? Vamos manter a calma, continuar mantendo a calma para poder, né? Sim. E aí tal, toquei lá, tal, beleza. Eu falei, fiz a minha parte. Aí fui embora para casa, depois eu tinha ensaio da orquestra. Mas você ficou sabendo no mesmo dia que você passou? Não, fiquei sabendo depois de 2 dias. Ah, tá. Saiu depois de 2 dias. Aí depois de 2 dias eu tô lá esperando o resultado, né, que ia sair nesse dia. Fui no ensaio da orquestra e tal, e aí depois eu fui embora para casa. Tava conversando com um amigo meu em casa e daqui a pouco saiu o resultado. Falei, nossa, será que eu devo olhar? Aí eu fui lá, olhei, era eu, meu nome tava lá. Johan Cardoso Mariano Pereira. Falei, nossa, não acredito que eu passei.
E aí vem a responsabilidade. Sim. Você vai ou não vai? Agora é um compromisso profissional. Você vai trabalhar com pessoas mais experientes que você. E eu falei, não, eu vou. Aí eu resolvi ir. Eu não tava com intenção de ir, mas eu resolvi ir. Eu falei, eu vou. Vai ser uma ótima experiência para mim. Sim. E aí eu acabei indo pra Bahia. E foi uma ótima experiência, porque eu era novo, tinha... Quantos anos? Não lembro, 20 e poucos anos. Foi 2018. Mas, tipo assim, perto do pessoal que já tava na orquestra, eu era mais novo. E eu era o líder deles. No meu naipe, assim, a gente era em 5 pessoas, eu liderava as outras 4. Só que o pessoal tinha o dobro da minha idade. E eu ficava, nossa, como é que eu vou falar com eles? Esse aí você vai crescendo, né? Porque você tem que saber falar com a pessoa e tem que ter o respeito, né? Não pode faltar com respeito, não é porque você é o líder, que você é mais novo, que você vai sair falando o que você quer. Não, você tem que pensar, tem que trabalhar certinho, conversar com eles antes, decidir todo mundo, porque eles já são mais experientes. Mas Então, teve algum momento que você se sentiu assim, não digo desqualificado, mas menosprezado por alguém que já estava mais tempo lá? No começo sim. Eu senti mas foi muito pouco. Só no comecinho, assim, com um ou outro, assim, eu olhava, nossa, ele é muito novo e já tá numa cadeira importante. Como é que pode um negócio desse e tal? Mas aí o tempo foi passando, o pessoal foi entendendo, viu que eu tinha nível para isso, né? Eu tinha me preparado já. Eu não caí de paraquedas. Sim. Eu sempre vinha com uma preparação e sabia, estudava tudo certinho, música. Então, e foi um tempo que eu cresci bastante lá, então eu só tenho a agradecer, porque experiência com o pessoal mais velho, conversas sobre situações que já passaram, então isso tudo só me acrescentou, entendeu? Bacana, legal. E aí de lá você recebeu a proposta. De lá, eu sempre tive um sonho de estudar na Alemanha. Antigamente eu queria estudar na Inglaterra, mas aí acabei mudando os pensamentos, tá? Falei, quero estudar na Alemanha. Só que, como todo mundo sabe, é muito difícil estudar num país que é outra cultura, outra língua, e você tem que ter dinheiro para se manter. E aí, isso foi antes de eu ir para Bahia. Eu já pensava em estudar fora. Mas aí, beleza, eu passei numa orquestra profissional, comecei a trabalhar na Bahia, esqueci, deixei um pouco de lado isso. Só que aí, já estava um ano já que eu estava trabalhando na Bahia, veio um professor muito renomado da Alemanha para Bahia. Ele foi dar uma semana de masterclass lá para uns alunos do projeto Neogibá, que tem na Bahia. Bacana. E aí eu já tinha ouvido falar dele, porque ele é muito renomado, assim, é um professor, tanto que eu estou estudando com ele hoje em dia. E aí meus amigos tinham estudado com ele. E aí eu entrei em contato com meus amigos, falei, olha, o professor Will Sanders, ele tá aqui na Bahia, será que ele daria uma chance para me ouvir, né? Ou dar uma aula para mim e tal. Mas ele falava português? Ele fala português, ele é casado com uma brasileira. Ah, bacana. E aí eles falam, não, lógico, manda mensagem para ele aqui, ó, eu já falei com ele sobre você. Aí você mandou, oi, manda sumido. Tipo isso aí, eu falei, oi, tudo bem? Oi. Aí eu mandei mensagem, falei, professor, queria fazer uma aula, tal, pessoa tal já falou com o senhor sobre mim e tal. Aí falou, não, vem aqui amanhã e você toca pra mim aqui uma peça e já tá bom. Uhum. Aí eu toquei pra ele e tal, aí ele olhou pra mim, ele gostou bastante, aí ele falou, então, mas o que você quer? O que você quer da vida? O que você quer ser? Eu falei, professor, eu quero estudar na Alemanha, eu quero ser um músico, né, reconhecido. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Ele falou, mas você tem um trabalho aqui, você vai largar o seu trabalho para virar estudante em outro país que você não fala a língua, que você tem que trabalhar para ter dinheiro, sustentar e ficar longe de todo mundo que você gosta. Ele já foi falando. E foi a melhor coisa que ele fez, porque ele já joga para você ver. E aí? Você tem que saber o que você quer. Ou vai ou racha. Aí eu falei, não, professor. E eu já estava decidido. Falei, porque eu ia comentar com ele que eu queria estudar com ele. Uhum. Aí ele falou, não, professor. Eu falei pra ele, não, professor, eu quero estudar com o senhor.
gostaria de ir lá, conhecer a universidade, tudo. É engraçado que antes de eu saber que ele estava na Bahia, acho que umas semanas antes, ou um mês antes, eu tinha comprado uma passagem para a Alemanha, para janeiro. Ele foi em setembro na Bahia. Eu comprei lá para julho, agosto a passagem, porque eu queria viajar para a Alemanha para conhecer, sem pretensão nenhuma, só para conhecer, porque eu tenho vários amigos aqui, para conhecer as cidades, ver como é que é a universidade, como é que funciona a língua, a cultura. Aí eu falei, então deu tudo certo, professor, eu já tenho uma passagem para ir para a Alemanha, já comprei, porque eu ia a passeio e tal. Aí falou, então beleza, você manda mensagem para mim, você fica lá uma semana, tem aulas comigo, eu mostro a universidade para você, você se situa um pouco para ver se você gosta se você vai se acostumar com a cidade, o tempo, porque tava no inverno, frio, neva muito e lascar. Aqui não levou muito não, mas tem dia que é bem frio. Sei lá, eu peguei já -6 aqui, -8. Aí eu falei, então beleza, professor. E aí, tipo, foi tudo se encaixando. Foi Deus mesmo, assim, que já colocou tudo em ordem, assim, que foi tudo dando certo. Eu falei, não, professor, é isso que eu quero mesmo. Aí ele falou, né, você vai ter que vir pra cá, vai ter que estudar o alemão, trabalhar aqui pra poder se manter. Você tem dinheiro pra se manter? Eu falei, professor, eu tenho um dinheiro que eu tenho juntado, que eu consigo ficar um tempo. Aí depois tem que correr atrás de bolsa, patrocínio e trabalhar mesmo, que pra mim não tem importância, porque eu tô correndo atrás do meu sonho, então se eu tô trabalhando ali, não tem importância, porque eu tô fazendo o que eu gosto. Aí ele falou, não, então tudo bem, só que uma coisa que tá dificultando é que teria agora a prova em março, só que eu não vou abrir vaga porque tá cheia a classe, mas você pode vir em junho. Junho tem outra prova. Aí você vem, você se inscreve, manda os documentos, tudo certinho, e você vem fazer a prova. Eu falei, tudo bem, professor. Aí nisso eu voltei pro Brasil e tal, conversei com os meus pais, os amigos mais próximos que sempre me aconselham. Ele falou, meu, se é isso que você quer, vai. Não é por causa que você tem um serviço aqui, um emprego, mas você pode ter um melhor na Alemanha, profissionalizar lá, entendeu? Você pode ir atrás do seu sonho. Então vai, esquece. Aí eu fui na direção, administração da orquestra, conversei com todos eles, falei, olha, eu tô indo fazer uma prova na Alemanha, se eu passar eu vou sair da orquestra, e fui ajeitando tudo as coisas certinho, né, e bem antes disso, 2 meses antes de acontecer, eu já tava comentando com o pessoal tudo, pra poder deixar certo, né, sair bem, né, não sair com problema nem nada. Não deixar ninguém na mão, né? E aí eu fui, sim, então, minha preocupação era essa. E aí eu acabei indo para a Alemanha em junho fazer a prova. Aí e foi maior barato, porque eu fui direto da Bahia, né? Comprei voo da Bahia para a Alemanha. E tipo, meu voo foi cancelado 2 dias seguidos. Nossa. Eu comprei a passagem para chegar 3 dias antes da prova, para poder me acostumar, respirar. Eu cheguei na noite anterior da prova, por causa dos atrasos. Teve dois cancelamentos e eu ainda tinha conexão. Eu fiz conexão em Basileia. E aí eu falei, nossa, não vai dar. Cancelou, eu falei. Mas o interessante disso tudo, hoje eu fico pensando, eu falei, caramba, como é que eu fui paciente? Porque eu cheguei no aeroporto, já tava cheio. Falei, nossa, alguma coisa tem, porque não é sempre que tá cheio assim. Aí daqui a pouco passou, chegar no horário de embarque, e nada, a gente tá na fila ainda pra fazer check-in. Falei, alguma coisa tá errada. Aí daqui a pouco começou todo mundo a conversar, a falar alto. Pronto, voo cancelado. O mais interessante de tudo que eu tava em paz comigo. Sim. Eu não fiquei estressado. Eu fiquei na boa. Falei, não, tá bom, amanhã vai dar certo. Amanhã a gente volta e voa, sem problema. Eu comprei a passagem bem antes por causa disso. A gente foi pro hotel, eles mandaram a gente pro hotel. Aí chegou no outro dia, chegamos no aeroporto, estamos fazendo check-in, passamos do check-in. Falei, nossa, agora vai. Aí, antes de embarcar, o pessoal avisa, voo cancelado novamente. Eu falei, nossa, gente, é pra testar o coração mesmo, né? Perder a paciência aqui. Mas falei, não, ficar tranquilo. E eu tenho certeza que tudo isso que eu passei foi minha própria experiência, né? E Deus está no controle de tudo, eu tenho certeza disso. E eu fiquei
muito tranquilo, assim, eu tava certo. E tanto que deu certo, eu cheguei na noite anterior da prova, mas deu para fazer a prova, eu consegui fazer a prova tranquilo. E aí eu fiz a minha prova de instrumento, né, que é a última prova que a gente faz prova teórica, são duas provas teóricas, prova de piano, e aí depois prova do instrumento seu. Uhum. E aí eu fiz a minha prova, eu tava confiante, porque eu tinha me preparado bem. Mas você tem que saber tocar Falei, piano, era isso? tem que saber, pelo menos uma musiquinha básica assim, você tem que saber para entrar. Mas você já sabia disso, você não foi pego de surpresa. Eu fui pego de surpresa. Você não sabia que tinha que tocar piano? Não, eu sabia, sim. Ah, bom. Não, porque eu tinha um amigo que estudava aqui. Ah, entendi. Ele estudou aqui e ele tinha me falado tudo, como é que seria e tal. Então eu já tava meio que sabendo. E aí chegou na prova do instrumento, eu fiz a prova e acabou, o professor pede para esperar, né? Porque o resultado sai depois dessa última prova. Uhum. Aí daqui a pouco o professor chegou, né? Depois dessa demora que teve, a gente tava tudo ansioso. Aí o professor veio, comentou com todo mundo, tal, o que aconteceu, tal. E aí ele foi indo nas pessoas para falar, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, isso. Aí ele chegou em mim, parabéns, Johan. Eu te espero aqui no próximo semestre. Muito bem, a prova foi muito boa. E aí, graças a Deus, nossa, fiquei feliz pra caramba, lógico. E aí no outro dia ele me convidou, que é a classe de trompas aqui da universidade, né? Uhum. Fez um tour de bicicleta, né? A gente fez um tour. Aí ele me convidou, a gente vai fazer um tour, você quer? A gente empresta uma bicicleta de alguém aqui, você vai junto. Falei, demorou, já tô aqui, porque eu teria mais 2 dias de folga ainda para depois voltar pro Brasil. Uhum. Falei, com certeza, professor, eu vou sim. E aí eu fui e tal, e ele conversou bastante comigo, falou, não, sua prova foi muito boa e tal. A gente tem algumas coisas para trabalhar, e a gente vai trabalhar no semestre e tal. Mas estou muito feliz de ter você aqui e tal. Então, nossa, e aí eu voltei pro Brasil, o pessoal da orquestra lá já perguntando para mim, e aí, como é que foi? Falei, passei, gente, eu vou embora daqui. Aí o pessoal tudo, ao mesmo tempo que ficava feliz, ficava triste, né? Pô, vamos perder você, que não sei o quê. Falei, não, gente, é pra um bem maior, tô indo estudar e tal. Então, sim, foi muito legal essa época também de prova, assim, de ansiedade, você tem que ficar relaxado, você tem que se concentrar, nada de estresse. Foi bem interessante. Bacana, Johan. E hoje você, então, continua aí seus estudos, né? Isso, eu tô no curso de bacharelado aqui. Eu vou entrar pro segundo ano, que é o 3º semestre aqui, né? A partir do próximo semestre, em outubro, que volta aqui as atividades, né? São quantos ao todo? São 4 anos. 4 anos, bacharel. Sim, bacharelado. Aí eu já fiz 1 ano, tá tudo correndo bem aqui, graças a Deus. Aí, como eu não falava bem trabalhando? Alemão, atualmente eu entrei de férias, né? Uhum. Da universidade, aí eu comecei a trabalhar num restaurante português que tem aqui. Legal. Aí eu trabalho meio período, né, que é o tanto que pode estudante e tal, e consigo um dinheirinho para continuar me mantendo e pagar a matrícula semestral da universidade, né? Que legal, Johan. Sabe o que é bacana, Johan? Que me deixa feliz assim, que eu tô entrevistando uma pessoa que veio de um lugar que eu vim também e que a gente sabe que não é filho de pai e mãe rica e que tá onde tá porque realmente se esforçou, porque tá onde tá, porque enquanto muitos ficavam aí jogando bola, a gente tava estudando e é legal, entendeu? É legal a gente mostrar pros músicos que estão começando hoje que tem esperança, sim, que você pode alcançar grandes lugares, sim, mas vai depender muito da sua força de vontade, do seu estudo e muito do que você absorve das pessoas, né? Porque do mesmo jeito que teve muita gente que te incentivou, teve também muita gente que não te incentivou? Sim, sempre tinha o pessoal, não, por que você tá fazendo isso? Não, fica aqui, não faz isso não. Ou então, não gostava quando eu tava feliz, porque a maioria das vezes eu tava feliz, tava dando risada, tava brincando. Até em sala de aula mesmo, eu sempre fui um cara muito palhaço, assim, né, por se dizer. E eu gostava, porque eu tava fazendo aquilo que eu gosto, que eu sempre gostei. E era como, sabe, eu tava correndo atrás dos meus sonhos, eu gostava daquilo. Então, eu me empenhava em fazer aquilo, eu corria atrás.
Meus pais me ajudaram muito no começo, mas meus pais não são ricos. Eu não sou rico. Então a gente batalhou muito, meus pais batalharam muito para me ajudar aqui. E hoje eu trabalho aqui, às vezes eu sou chamado, convidado para fazer algum cachê, né? Algum concerto com alguma orquestra aqui, seja ela jovem ou não, orquestra profissional mesmo. Então a gente recebe convite também quando a gente está estudando. Isso é bom e a gente está sempre aqui. Interessante, porque quando eu cheguei aqui eu não falava alemão. Eu me preparei para a prova, eu estudei 3 meses particular, um alemão, só que focado na prova, para eu saber as palavras certas, como usar e para eu saber fazer a prova. Mas eu cheguei aqui, é como se eu não tivesse estudado nada. Eu falei, nossa, sou um índio aqui, não sei falar nada. Aí o que aconteceu? Eu tive que correr atrás. Eu fiz um curso aqui de 4 meses, curso intensivo. 4 horas todo dia de alemão. Além da universidade. Eu tinha que ir nesse curso de manhã, aí de tarde eu ia para a universidade e depois ainda. Então não foi fácil o começo. O primeiro ano nunca é fácil. Não adianta a gente falar, é mil maravilhas, o cara tá morando no exterior, o cara é rico, tem dinheiro. Não é isso. Então as pessoas às vezes olham assim, tá morando fora, tem dinheiro isso aí. Não é bem isso. A pessoa não sabe o que a gente percorreu, né? Os degraus, a gente teve que subir para chegar até aqui. Eu não vou falar, tá fácil? Não tá fácil pra minha vida. Eu tô estudando, tô batalhando, e cada vez vai ficando melhor. Igual da língua. A língua a gente vai se acostumando. Eu fiz 4 meses de curso, aí no próximo semestre eu vou fazer mais 2 meses para poder encerrar o nível que eu quero, né? Que é o que a universidade pede. E aí, depois disso, a gente vai estudando, vai falando. Eu já fiz 3 concertos aqui com orquestras diferentes. E, tipo, ninguém dá apoio pra você. Eles vão falar alemão normal. Eles não querem saber se você vem de outro país, se você não sabe falar. Se você tá lá pra trabalhar, você tem que saber as coisas, tem que saber se comunicar e fazer o seu trabalho bem. Então, a gente tem que estar sempre, sabe? Pegando mais conhecimento, sabe? Agregando mais conhecimento. Então, é sempre um estudo diário, assim. Não para, entendeu? Bacana, Johan. E hoje, como que é o nome da universidade que você tá? Coloquei a foto dela aqui. Hochschule für Musik Karlsruhe. Quê? Universidade de Música de Karlsruhe. Como é que é? Hochschule für Musik. Hochschule für Musik? Hochschule quer dizer uma escola de alto padrão, no caso, universidade, uma escola alta. Universidade e für Musik é para música, Universidade de Música. Que bacana. E ela é só pra música mesmo, não tem outra... Sim, é na área voltada de música. Tem o pessoal que é jornalista em música. O pessoal que estuda mais umas coisas mais assim, sabe? Bacana. Ô, Johan, vou pedir pra você tocar uma palhinha pra gente. Deixar tu escolher. Se você pedir pra eu escolher, eu vou escolher Simpson, vou escolher essas coisas de cinema. Star Wars. Mas eu sei que você gosta muito do clássico. Sim. Então eu vou deixar você escolher. Eu tenho um trechinho aqui que na minha opinião, é muito lindo. E eu vou tentar tocar lindo assim pra vocês. Vou tocar um solo da trompa, terceiro movimento da segunda sinfonia de Borodin. Uau, rapaz. E a trompa, ela é muito bonito o som, né? É um som assim... Como é que eu posso dizer? Relaxante, né? Sim, bem aveludado. Bem aveludado, isso mesmo. Som dos céus. Ó, som dos céus. Johan, muito legal. Você tem um talento assim ímpar. E realmente trompa é difícil ver muita gente que toca, né? É. E qual é a mensagem que você deixa para os jovens de hoje que estão ingressando na música? Olha, vou falar, não é fácil, não vai ser fácil, não comece música achando, música é fácil, a gente não precisa estudar muito, não precisa saber matemática, português, essas coisas. Todas as matérias são importantes, a gente tem que estudar tudo, a gente tem que saber.
E a gente tem que ser uma pessoa completa. Então não deixe de estudar outras coisas para estudar música. Você tem que estudar junto. E uma mensagem que eu deixo, nessa era de pandemia, de coronavírus, tá muito difícil, a gente tem que ficar em casa, tem que estar sempre com proteção e tal. E a gente entrou numa era digital, que todo mundo está correndo para quê? Para a internet, para poder fazer aula, para poder mostrar o seu serviço, o seu trabalho. Então, estudem tudo o que vocês podem. Não é porque, o cara já é profissional. Não, ele está tendo que correr atrás também, porque é um momento que todos nós estamos na mesma. Nós temos que correr atrás. E uma coisa importante, se você tem um sonho, acredite nele e vá até o fim. Não desista. Pode parecer impossível, mas você pode. Siga o seu sonho, não desista. Vai ter gente que vai falar para você desistir, para você parar. Vai. Mas se você quer, você tem que mirar no seu sonho e seguir. Perfeito, ó. Arrepiou. Johan, sensacional. Agradeço a sua participação aqui no Pod Sérgio, tá? Você é sempre bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Que isso, Serginho. Eu que agradeço aí. Foi uma honra para mim. Muito obrigado. Tchau, tchau. E é isso aí, pessoal. Você que assistiu pelo YouTube, por favor, não esqueça de se inscrever aqui no canal. É importante para que a gente possa estar crescendo e ampliando esse nosso mix de entrevistados, tá? Se você está também ouvindo pelo podcast, seja no Spotify ou na Olá Podcast, se inscreva também, deixe o seu like, isso vai me ajudar bastante. Muito obrigado para você que assistiu. Hoje foi a entrevista com o músico Johan Pereira, direto da Alemanha, aqui para vocês. E eu te vejo no próximo. E é isso mesmo, pessoal. Conforme prometido, ouçam agora o trecho da despedida do Johan antes de ir para a Alemanha, que aconteceu no teatro lá de Santo Antônio do Pinhal, interior de São Paulo.